que fazem esse pandeiro e fazem ele de tamanho um pouco menor até. O tamanho padrão, assim, mais utilizado no Brasil, ele varia de 8 polegadas a 12 polegadas. Esses são todos os meus, são pandeiros de 10 polegadas e aquele ali, esse instrumento ali é um pandeirão, depois eu falo um pouco mais sobre ele. Mas a gente encontra alguns luthiers fazendo um pandeiro quadrado. O pandeiro árabe ele era um pandeiro sem platinela, sem esses carinhas aqui. E existe uma coisa também diferente em relação ao que a gente tem hoje, é que a forma de tocar, que era mais utilizada lá pelos árabes, inclusive pelos portugueses, na verdade, o Brasil que implementou a forma de tocar que a gente toca hoje, o resto todo mundo tocava esse pandeiro, ele na posição vertical. E o brasileiro é que introduziu essa forma de manter o pandeiro na horizontal. É uma amostra dos árabes tocando o aduf, que é um pai, vamos dizer assim, histórico do pandeiro, tá? Isso. Então, esse no caso, ele tem um som meio que de platinela, mas é interno dele, como se fossem umas fichas jogadas dentro dele. Prestem atenção na quantidade de sons que eles tiram desse instrumento. Tem um grave, tem esse médio tique ali, né? Vamos ver o segundo, que tem um pouquinho mais de exemplo também. É o mesmo instrumento, só que aqui no caso a pessoa já parece essa manejada, né? É mais um exemplo, tá? Dos árabes ali tocando esse instrumento. E aí, como eu comentei, veio para o Brasil, ganhou uma nova proporção. E qual foi o grande divisor de águas, né, nesse instrumento chegando no Brasil? É a mistura dos sons ali portugueses, europeus, com o som africano. Aí muda tudo. Aí a gente começa a ter uma mudança não só rítmica, mas também de sonoridade, né? E por exemplo, nasce o chorinho, né? Que é um ritmo brasileiro aí, né? Onde o pandeiro ele se inseriu com grande... assim, casou, vai. É o que o Luiz Gonzaga fez ali com zabumba, triângulo e acordeone, a sanfona. O pandeiro, junto com instrumentos ali, outros instrumentos, ele se casou também, formando a ideia do chorinho, tá? Bem, eu vou falar um pouco mais agora sobre esse instrumento, que é o que a gente encontra no Brasil, tá? As partes dele, a gente tem essa parte que aqui nesse caso é de madeira, que é chamada de fuste. Em algumas vezes vocês vão encontrar ela também com o nome de aro, né? Só que muitas vezes o aro está falando só sobre esse aro aqui metálico, que é o que segura a pele. Então vocês vão ver que a grande maioria dos que eu tenho aqui, ele tem esse aro que ele serve para segurar a pele. A pele, em geral, é couro caprino aqui no caso, né? A grande maioria, só tem um aqui que não é caprino, que é uma pele sintética, né? Esse aqui foi o primeiro pandeiro que eu ganhei, na verdade já é o Frankenstein, né? A pele, o aro e as tarraxas e aqui são do primeiro pandeiro que eu tive. O aro era um aro de plástico, no caso, esse primeiro pandeiro, e eu troquei por esse aro de madeira porque o de plástico ele quebrou. Eu fui querer esticar ele demais, ele estava inclusive com um som grave, né? Que é o mais tradicional de um pandeiro com a pele sintética, é ele ter muito mais agudo, né? Muito mais do tapa aqui do que o agudo em si,
o grave em si. Então ele até tem um grave bom aqui, pensando num pandeiro com essa pele. Então, pele, o fuste, o aro aqui, as tarraxas e parafuso, e as platinelas, no Nordeste eles chamam de ficha também, tá? Então essa é a composição aí básica do pandeiro. Em termos de tamanho, eu falei, de 8 a 12 polegadas, e ele pode ter mais platinelas. Então, em geral, aqui, ó, o que é o comum aqui, ele tem um conjunto de 5 platinelas, né? Eu tenho alguns pandeiros aqui que eles são Frankenstein. Esse pandeiro aqui, depois desse, né, ele foi o meu primeiro pandeiro que eu comprei. Aí eu fui numa loja e comprei esse, era o primeiro pandeiro. E o grave dele era muito bom, as platinelas eram uma platinela parecida com esse do Mil. Eu tenho elas em casa, ainda guardei, mas eu peguei essa platinela aqui, que era de um luthier de BH, e deixei porque ele virou meu pandeiro de churrasco. Se a pessoa pegar com a mão engordurada e tal, eu não vou estar nem aí, deixa rolar, né? Então eu fui pra praia com ele, ó, enferrujou, pegou sal e tal. Então, aqui tem um acessório que eu inseri nesse pandeiro, que eu colei um pedaço de EVA, e a ideia é para ele não escorregar. Porque a ideia é, quando a gente estiver tocando, né, a mão vai cansando, naturalmente o pandeiro vai começando a virar árabe, né? E aí tem gente que apoia na perna ali para voltar ele pro lugar, às vezes dá um jeito ali e volta, o importante é a música não parar, né? Então isso é só um acessório que é voltado para o conforto na hora de tocar mesmo, tá? E já algo nada a ver. Tem uma outra questão aqui. Alguns pandeiros, vocês vão ver, eles têm um buraquinho aqui, né? Alguém faz ideia para que serve? Não, normalmente não põe. Eu acho que talvez os árabes, sei lá. Pintura na mochila. Mas eu vou dizer para que serve isso aqui. Não faço nem ideia. Dá pra usar de chaveiro. Eu já vi gente colocando uma fitinha para identificar o pandeiro dele, né? Então vira um adereço muito mais de toque, mas em casa eu uso como onde o gancho que vou deixar na parede lá, ele pega aqui para não deixar ele escorregar e cair com o vento, né? Mas é algo que outros pandeiros aqui já não tem isso, né? Para fazer um pandeiro desse, tá? Fazer um pandeiro desse, normalmente, quando é o aro de madeira, as pessoas compram ali como se fosse uma fita de madeira. E ela vem uma fita reta. O cara passa ele, um ferro de passar roupa mesmo, uma ferramenta que ele vai entortando, vai calandrando ali, né? E vai tomando a forma arredondada. E aí ele põe para curar e secar com um aro já, né? Para pegar a dimensão que ele quer ali, né? E são camadas aqui que vão com cola. Esse cara aqui, no caso, ele usa umas... Como é que é o nome disso? Tipo uma tarraxa de madeira mesmo, como se fosse um prego de madeira mesmo. Pino. Um pino, E ele serra depois e lixa para ficar na dimensão. Mas é feito da madeira mesmo, né? Outra diferença em termos construtivos, né? É quando tem marchetaria, que é esse trabalho de detalhe aqui que o luthier ele coloca para dar uma diferença ali para o pandeiro. Agora, em termos diferenciais construtivos, o que a gente vai ter principal? Em relação a timbre, e aí material construtivo, às vezes o mesmo couro, ele não vai conseguir, mesmo sendo couro caprino, a pessoa não vai conseguir tirar dele um som mais grave. Então, um exemplo aqui é esse pandeiro. Esse pandeiro é um dos pandeiros que eu acho que talvez é dos mais vendidos no Brasil. É de um luthier de Belo Horizonte, chama Diorman Percussão. É um pandeiro barato. E essa platinela minha que enferrujou veio com esse aro aqui. Aí eu comprei um jogo de platinela diferente para colocar nele, buscando um timbre um pouco mais... como é que eu falo? Quando eu balanço esse pandeiro aqui, eu queria que vocês percebessem em termos de diferença de sons, né? Quando eu balanço ele, vocês vão perceber um som que para mim ele é sujo. E quando eu balanço esse aqui, para mim é um som mais limpinho.
E aí, em função da espessura, no caso esse aqui é de latão, esse aqui eles chamam de Flanders, em função da espessura e do material, vocês vão encontrar, a gente pode encontrar timbres diferentes. Eu tava brincando ali, né, que esse aqui é o pandeiro, a menina dos meus olhos hoje, né, que é o que eu tenho usado para tocar. E ele é um pandeiro que ele me chama atenção, ó, é muito mais confortável. Eu corro menos risco de atrapalhar a música tocando com ele. E ao mesmo tempo ele tem um grave bem acentuado. Eu estava falando desse aqui que eu troquei a pele, porque a pele que veio com ele não era muito grave. Era essa pele de cá. Ó. E aí eu troquei, essa daqui é a pele original daquele ali, e eu troquei por... Ele até tá ligado que ele tá um pouco mais frouxo. Aí outra coisa em relação à afinação. Se eu solto mais a pele aqui, eu começo a ter também sons diferentes. E eu posso usar isso ao meu favor quando eu estiver executando uma música, né? Então, em termos construtivos, isso vai impactar também na sonoridade. E eu, dependendo de onde eu vou tocar, eu gosto de manter o pandeiro com a pele mais frouxa. Exige um controle maior na execução, né? Porque eu posso acabar tendo ali muito mais harmônico. E aí, falar para engenheiro aqui, porque quando eu bato na pele, essa pele vibra. E ela muitas vezes não vibra numa frequência só. Então ela vai vibrar em várias frequências dentro do limite aqui, que é a dimensão do pandeiro, né? Então eu vou ter comprimentos de ondas aqui que vão afetar o som aqui também. Então eu deixando ele mais frouxo, eu vou acabar tendo uma afinação com o grave mais acentuado. E ao mesmo tempo, ó, isso aqui, a gente ouvindo aqui na sala, não, tá um som até legal, né? Eu posso tirar esses harmônicos aqui, às vezes fazer uma brincadeira com eles em termos de execução, né? Mas microfonado pode ser um problema, porque as frequências que vão estar aqui podem não conversar legal com outros instrumentos, né? Seja de percussão ou outros instrumentos melódicos, harmônicos ali, e não fica legal. Então, em termos de cuidado, é muito mais isso, né? Mas, dependendo, usar a pele frouxa, você ganha algumas liberdades, né? De brincar com os sons. Tá certo? Em relação ao construtivo, dúvidas? Podem me interromper, tá, gente? Fica à vontade. Tem alguns que você tem uma fita embaixo dele. Qual a função? É exatamente a ideia dos harmônicos também. Quando eu coloco o microfone nesse pandeiro, e aqui, por exemplo, um microfone de pandeiro, tá? É um microfone específico para pandeiro. Então ele fica aqui, ele vai pegar toda essa vibração da pele aqui, né? E se eu não coloco, às vezes, uma fita, eu dou muita liberdade em termos harmônicos. E aí isso pode dar problema na hora de executar. Então esse, por exemplo, aqui já veio com esse pandeiro. Esse aqui foi o próprio luthier que colocou. Esse aqui, no caso, foi eu que coloquei. Mas tem alguns pandeiros que eu vou tocar com a pele um pouco mais esticada, eu nem me preocupo com isso. Pelo menos até ontem eu ainda não me preocupei, né? Não deu problema. Mas em geral isso está vinculado a essa coisa da pele poder vibrar mais. Tá certo? Em termos de evolução construtiva, a gente passa a ter uma coisa que vai implicar na forma de tocar. Porque eu queria que vocês segurassem esses dois pandeiros, comparem o peso desse com o peso desse. E isso é uma coisa de evolução construtiva também, tá? Mas é uma evolução construtiva já focada no pandeirista. Porque aí o cara que passou a executar começou a perceber, olha, existe a possibilidade de eu ter um pandeiro mais leve, então eu quero um pandeiro mais leve. Quanto mais leve for, por que esse do EVA azul aí ficou um dos pandeiros mais vendidos no Brasil?
porque ele era, até pouco tempo atrás, o pandeiro mais leve que você encontrava. Ele não tinha uma qualidade muito boa, então eu vou mostrar um vídeo ali de um cara fazendo uma exibição com um pandeiro, e ele usando um pandeiro daquele cara ali, só que ele trocou a pele, trocou as patinelas, ele trocou quase que o pandeiro inteiro para manter o aro que é leve, tá certo? Mas essa coisa da evolução construtiva, eu estava comentando, né, ele impactou na forma de tocar. E a forma de tocar, ela está vinculada à ideia da execução. E a ideia de tirar sons do pandeiro. E tirar sons do pandeiro. Só para vocês terem uma noção, o pandeiro mais pesado ali, ele pesa em torno de 500 gramas, 490 e poucas gramas. O outro já pesa 290 e poucas gramas. É muito mais leve, né? Ele, depois de um tempo que você... Normalmente eu treino com esse. E aí depois eu vou tocar com aquele eu conheço. Esse daqui também é 300 gramas, 320 gramas. Um pouquinho mais pesado que o outro. Mas às vezes, por exemplo, acabei de treinar com esse aqui, eu vou pegar esse aqui e chega a ser ruim. Porque a mão parece que fica meio boba, porque não tá com peso ali para dar a resposta, né? Em termos de tocar. Então, em termos construtivos, a gente teve esse impacto de se buscar, né, instrumentos cada vez mais leves. Tem uma questão também tradicional em relação ao tipo de timbre que o ritmo busca. Então, se vocês notarem, às vezes, numa roda de samba, às vezes, você pode ter até 3 pandeiros ali fazendo fraseados diferentes. Mas eles vão ser pandeiros diferentes também. Um deles que faz o som de base ali, que é a clave, né? Que é o tec, 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 telec, tec, tec, telec, tec, 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 tec. Ele só fica nessa frase. E tem um outro que ainda faz uma frase também de clave, é ainda mais base, né? É o... Aí um tá fazendo isso, o outro teco, 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 teleco, e um tá lá fazendo o som. E aí os 3, normalmente os 2 ali que fazem a clave, são pandeiros com pele de nylon. São pandeiros que às vezes pesam mais de quilo. E que aí o cara não vai ficar fazendo isso aqui com pandeiro. Ele não vai ficar fazendo isso, né? Então, a técnica voltada para tocar esse pandeiro é completamente diferente da técnica que vai tocar esse aqui. Aí o pessoal fala assim, você toca pandeiro? Não, entra lá na roda lá, toca lá com a gente. Aí me aparece com um pandeiro de 2 kg na mão. Eu falo, cara, isso aqui, velho, o máximo eu vou fazer uns rulos ali de vez em quando. Porque se eu for querer tocar do jeito que eu toco, eu não vou aguentar numa música. E pode ser a mais lenta que for. Porque é pesado e a técnica é diferente. Então, como eu treino esse aqui, eu não ouso brincar com o outro ali. Em casa, beleza, né, e tal, mas é outra pegada, mas tocando num determinado lugar é diferente. Então a questão da forma de tocar vai depender também do tipo de música que você vai tocar. Esse pandeiro que eu brinquei aqui, que é do primeiro, né, ele é um pandeiro que você vai ver muito em ritmo nordestino. Embolar, vou embolar, eu quero ver rebola, só que ainda mais agudo, né? Mais agudo, ele aqui tá grave ainda. Eu não vou usar, porque se vocês forem perceber, o aro dele nem tá redondo mais. Isso de tanto eu tentar deixar ele mais agudo e eu não consegui. E aí eu podia quebrar esse aro aqui, ó. Aqui tá bem puxado, né? Você vê que tem ele não aguentou aqui. Eu falei, não vou forçar mais não, tá bom, deixa ele quietinho ali, né? Então isso em termos de evolução, em termos de peso, tá? É peso e acaba que influencia também a questão da sonoridade, tá? Em termos de técnicas, tá? Eu vou agora entrar com os outros links aqui, mostrando pessoas que têm técnicas diferentes, e aí eu quero chamar atenção para isso, porque não existe uma técnica certa ou uma técnica errada. O primeiro ali, que é o Jackson do pandeiro, todo mundo já ouviu falar dele, né? E é um cara nordestino e que
introduziu o pandeiro dentro da música dele, ganhou o sobrenome de pandeiro, né? E a forma dele tocar é uma forma peculiar. Esse aqui é o meu companheiro há 40 anos. Foi ele que me deu tudo. Aquilo bom é dançar numa boate. Meu nome é José Gomes Filho. Essa é a música que ele vai tocar. Porque Jackson, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Por que esse nome de Jackson? Esse nome de Jackson E é uma pegou música que ela tem um lance de desde o tempo que dificuldade você não era grande, porque nascido logo no ainda. início da música ele O tempo coloca não é uma muito. velocidade muito alta, Eu uma falei que não é fusa, muito né? já. Ele coloca na O tempo música. não é muito, tem Então muito quando ele foi artista tocar no na nome. televisão, ele abaixou a velocidade dela, para não correr o risco de Ele era errar. um de Jackson, né? Então eu, um moleque, brincando de artista, escolhi o nome de um daqueles. Era um fã daqueles. Então, escolhi o nome de Jackson. Jackson. A técnica. Você vê um pandeiro, a pele, normalmente é uma pele sintética, ele tem um som mais agudo, né? Mas ele tira muito som. Mas eu só boto bebop no meu samba quando viajar. Tocar um tamborim quando ele pegar no bandolim no sabão. Quando ele aprender que O interessante é que ele tira muito som desse pandeiro. E aí eu acho que o que a gente precisa buscar quando você está aprendendo um instrumento é o que eu posso fazer com ele, né? Até onde eu consigo ir com ele, né? E como que eu posso inseri-lo, né, no contexto do tipo de ritmo que eu vou tocar, né? No Brasil é muito comum você ter dentro do choro, dentro do samba, dentro do coco, baião, chachado, algumas vezes até no maracatu, mas o maracatu não é tão o ritmo ali mais conhecido, né? Mas a ideia é, nesse contexto, aonde que eu vou, né? Se a gente pegar na capoeira também, né? E a capoeira também tem ali frases rítmicas diferentes, né? E são específicas dele. Vou pegar o segundo aí. O segundo, o Pimpa, é um sambista de São Paulo. Meus amigos da Rossini, obrigado pelo convite. Ele estava Eu inaugurando um Pimpa, pandeiro lá da fazer Rossini, né? umas pandeiradas aqui pra vocês. A técnica verem. também. O material de vocês tá muito bom, hein? Eu tive uma aula com esse cara, ele é uma figura. E você percebe uma coisa, né? Essa mão dele fica praticamente parada, é raro ele mexer, o pandeiro é pesado, né? E ele tira uma sonoridade muito doida, ele tira o pulo com essa parte aqui. O Suzano usa isso também, depois eu vou mostrar ali um vídeo dele, né? O que normalmente o pessoal faz com esse dedo ou com o dedão, ele faz com isso aqui e introduz isso dentro do ritmo dele. Outra coisa interessante, como essa mão fica parada, né? Ele teve que criar ali uma forma da mão dele direita ser muito rápida para ele colocar o ritmo ali, tá certo? Então essa é uma primeira coisa que eu queria mostrar em termos de técnica, né? Que eu falo que o que eu vou falar um pouco mais para vocês hoje, se der tempo, né? É sobre a técnica que tem gente que chama de técnica moderna. Eu não sei se esse é o termo mais correto, mas é uma técnica que
evoluiu a partir da facilidade em termos de peso, de estrutura do pandeiro e que dá uma certa flexibilidade, tá certo? Então vamos pegar o próximo. O próximo já a gente já entra. Esse é o do ritmista? Ah, é. Esse cara, eu recebi isso umas 500 vezes, esse caboclo aí, é recente esse aqui. Mas o cara virou um performista aí de pandeiro, né? Velocidade da mão direita dele, né? É. Não, depois ele pega cotovelo, cabeça, ombro. Showman, né? Ele virou um showman do pandeiro, né? Ele nem tá ele sozinho ali, né? Mas você vê que o cara tira muito som do pandeiro. E deve ser um pandeiro pesado também. E aí o que eu quero mais falar ele virou um performer ali que ele consegue tirar muito som e faz os malabarismos dele ali, né? A música precisa disso? Não precisa, mas aí é do cara ali, né? Mas ele aliou duas coisas. Uma, a performance dele com o som. Ele tirou o som ali, é uma coisa legal. Aí agora eu vou mostrar o primeiro aí. É de um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, chama Época de Ouro, do Chorinho, né? E são pessoas ícones no Rio de Janeiro. Montaram esse grupo, um grupo de choro, ficou muito famoso. Com 7 cordas, cavaquinho, e esse Jorginho do pandeiro aí é um cara, tem um vídeo dele que é ele mais velho, outro vídeo com ele mais novinho, né? Mas já introduzindo um pouco da técnica um pouco mais moderna. O que eu tô falando, chamando de técnica mais moderna? Essa mão aqui mexendo bastante, tá certo? Então a mão esquerda aqui, ó, balançando e dando essa possibilidade, né? De ganhar, vamos dizer assim, em termos de executabilidade, tá? Vamos pegar o primeiro aí do... É ele, o filho dele, esse filho dele é o cara que toca com o Paulinho da viola hoje. Coisa que você já não vê no toque dele. Em relação ao do Pimpa, vamos ver se vocês prestaram atenção. O Pimpa, quando ele ia tocar, a mão estava parada e de repente ele precisava 2 graves seguidos. Ele tinha que dobrar aqui. Com a técnica do Jorginho já fica difícil, porque o movimento do pandeiro já leva para a ponta do dedo. Então, para ele dobrar, ele ia ter que parar. Então, ele precisa parar a mão esquerda para tocar. E o Jorginho acabou adotando isso. Quando ele tem que dobrar o grave, ele para de movimentar o pandeiro e dobra o dedo de baixo. Mas é raro ele dobrar, porque o ritmo ali, no caso, não pedia, né? Vamos pegar o outro do Jorginho.
já no contexto de chorinho, né? Então o Jorginho eu acho que é o pandeirista que trouxe um pouco do que a gente chama de técnica moderna, né? Ainda com a acentuação mais forte da música, né? No dedão, que é onde ele tá com o grave, tá? Então ele sempre começa a batida dele 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o dedão aqui faz essa marcação do que seria a cabeça ali do ritmo, né? No primeiro. Aí a gente chega num momento disruptivo. Eu estou evoluindo aqui bastante, tá? O Marco Suzano é um pandeirista extremamente conhecido, toca com Gilberto Gil, com Lenine, tem sons. Ele tem um CD de pandeiro, chama Pandemonium, que é um CD inteiro com o elemento que mais aparece ali é o pandeiro. Então é um cara que ele traz uma coisa disruptiva, porque vamos ver se vocês percebem, né? Vamos pegar um pouco da execução dele. Para isso que eu queria o som. A primeira coisa a ser chamada a atenção aqui, ele já coloca o pandeiro num outro contexto, né? Não é samba, não é maracatu, não é frevo, não é chachado, não é baião, né? Já é uma coisa mais funkeada, né? Você tem uma célula muito mais de funk ali do que dos ritmos que o pandeiro estava sendo inserido até então. O que o Suzano fez? Ele começou a visualizar o pandeiro de uma forma diferente, porque ele começou a colocar a batida principal não mais no dedão, ele inverteu a batida. Mas quando ele inverteu a batida, ele precisou tirar esse grave lá em cima também. E aí, além disso, né, o tapa também precisou buscar uma forma de tirar o tapa aqui embaixo. Então ele traz elementos diferentes, né? Vamos ver o segundo. O segundo dele. Já é uma batida onde é mais antigo, né? É a primeira vez que ele colocou o funk groove no pandeiro ali, né? Ele mostrando como é que era a batida. O rulo que ele tira. Quase nem vê, né? Doideira, né? Então o Suzano foi um cara que trouxe esse lado disruptivo para questão de inserção do pandeiro no meio da música, tá? Aí eu vou trazer outros três. Eu tô trazendo só uma mulher, mas tem várias mulheres hoje que tocam pandeiro e que são fenomenais, tá? Eu trouxe a Roberta Valente, é uma pandeirista que eu conheci e vi tocar lá em São Paulo. O próximo aí, que é o Léo Rodrigues, eu tive aula com ele, é um cara que pra mim, assim, é que eu vi de perto, né? Então é uma coisa muito
Você fala, caraca, bicho, pra mim que tinha um instrumento como uma coisa muito, uma visão mais simplificada dele, né? Eu vi a riqueza acontecendo com o Léo tocando, né? E ele inseriu, quando eu vi, muito mais na música nordestina do que no choro. Mas aí eu trouxe uns vídeos aí dele tocando um choro e o outro com mestrinho. Tudo que eu acho legal de chorinho, eu vejo nesse vídeo, né? Todo mundo tá se divertindo ali. Só ver algumas viradas dele, depois a gente muda, né? Esse aqui tá... Tem um momento nessa música, tem um momento em que ele traz, eu tinha colocado esse vídeo, mas vai ser difícil de eu achar, eu devia ter guardado o momento certinho. Mas o que que acontece? Cada instrumento tem a liberdade de solar. Então primeiro vai lá o cara da flauta, faz um fraseado ali de solo e improvisação. Depois vai o cara do cavaquinho, depois vai o sete corda. E aí chega a hora que vai o pandeiro também. E eu acho que dentro da música brasileira é o único ritmo que permite isso. Cada instrumento faz a brincadeira que quiser ali, sabe? E... Deixa eu ver mais um. Depois procurem Léo Rodrigues, ele tem um canal no YouTube que chama Platinelas. E ele dá aula de pandeiro, e esse cara é fenomenal. Ele é fenomenal. Aí, cavaco, então. Isso dentro do chorinho, o outro vídeo ele tocando já com o mestrinho, né? Que é... Pipoquinha, você já ouviu falar? Baixista, esse cara é fenomenal. Ele começa com um baião, mas ele muda com um chachado, ele brinca com a música, né? De acordo com o que a música tá pedindo. Baião ali. Olha o pandeiro. Esse aqui, ó. Eu falei que é o mais barato e mais leve do Brasil, né? O ar é exatamente esse aqui. Mas já trocou a pele, a platinela, trocou tudo, né?
virada que ele coloca um... Ele muda pro chachado. Legal, se quiserem eu deixo disponibilizo para vocês esses links, né? Depois vamos ver o Túlio Araújo, é coisa rápida, mas para mostrar outra. Esse cara também é de BH, tá? Mas o Desgramado colocou o pandeiro junto com o jazz, né? Eu falo, caraca, velho! Um pandeiro japonês, japonês ou chinês, agora não lembro. Mas os caras lá estão fazendo uns pandeiros que deve ser uma coisa sintética muito leve. Legal, né? E a Roberta Valente trazendo aí uma mulher numa roda de choro com o Zé Barbeiro no sete cordas, né? E aquele Alexandre Ribeiro que estava com o Léo Rodrigues lá no outro grupo, né? Essa mulher, ela, em São Paulo, é extremamente conhecida, né? Como uma das pandeiristas lá. Acordeon, sete cordas, clarinete, né? Tá perdendo a conexão. Não, tá bom. Bem, o que eu queria trazer em termos eu trouxe alguns pandeiristas aí, tá? Que mostram formas de tocar diferente. E aí a mudança, a diferença de um para outro, principal, é a questão de como tirar o som do instrumento, né? Em cada situação.